E aí, pessoal, todos bem? Espero que sim. Terminando mais um texto da semana, que vai estar disponível no nosso site, nas nossas plataformas no LinkedIn, no Instagram, e a explicação é disponível agora no YouTube também, com mais esse vídeo. O título do texto é sobre os regimes diferenciados. Na verdade, ele é a parte 2 dos regimes diferenciados de CBS e IBS, de uma sequência de textos e vídeos que nós estamos produzindo aqui. Esse texto, ele trata da parte geral dos regimes diferenciados da CBS e do IBS. Porque lá no artigo 126 da Lei Complementar 214, porque é um artigo só, né? Estão as 5 características principais de todos os regimes diferenciados. O 126 cria, tanto no seu caput quanto nos seus parágrafos, essa regulamentação geral dos regimes diferenciados. Lembrando que os regimes diferenciados são uma variação do regime regular e que, dentro das suas espécies, existe uma regulamentação geral. E depois, as regulamentações específicas, conforme a própria lei complementar distribuiu. Bom, o tema de hoje é essa parte geral dos regimes diferenciados. E a primeira característica é a própria definição do que são regimes diferenciados, que a lei complementar, no artigo 126, estipula que são aqueles que possuem alíquotas reduzidas em percentual da alíquota padrão e possibilidade de créditos presumidos. Então, essa é a disposição que a própria lei complementar dá para caracterizar os regimes diferenciados. Alíquotas reduzidas, e essa redução ela é um percentual em cima da alíquota padrão, CBS, IBS municipal e IBS estadual, ou créditos presumidos. Muito embora não haja, no caso aqui, não tem problema nenhum a lei complementar usar as duas ferramentas de diferenciação com um regime. Não tem essa vedação, mas ela não aplica, pelo menos não até agora. A segunda característica dos regimes diferenciados é que eles são ajustáveis. A própria lei complementar determina que a redução percentual da alíquota e os créditos presumidos podem ser reajustados para reequilibrar a arrecadação. E aí a gente pode dizer que esse reequilíbrio é tanto para cima quanto para baixo. Eles não são irrevogáveis, por assim dizer. A terceira característica é que eles podem ser quantitativamente alterados para serem acrescidos, excluídos ou substituídos. Então, a própria lei complementar, ali no artigo 126, diz que aqueles regimes diferenciados em suas espécies podem ser modificados para ser aumentados, para ser reduzidos ou para serem simplesmente substituídos, que na verdade é uma exclusão e uma inclusão. Então, eles podem ter inclusões, exclusões e substituições, certo? Só lembrando que a alteração quantitativa ou qualitativa dos regimes diferenciados deve obedecer o que a Constituição prevê para elevação ou redução dos tributos de competência compartilhada, que no caso a CBS e o IBS. A Constituição determina que a elevação ou redução desses tributos deve ser objeto de projeto de lei que tenha de um estudo econômico que estime os impactos dessa alteração e qualquer elevação, vou até ver no texto direto aqui, que qualquer elevação que reduza ou eleve a arrecadação do imposto deverá ser compensada pela elevação ou redução nas alíquotas de referência desses tributos. Então, o que se quer é preservar a arrecadação tributária. E com isso, você ter uma tomada de decisão clara na concessão de benefícios lá dos regimes diferenciados, que no final das contas, junto com os regimes específicos, são os grandes benefícios tributários dentro do regime regular. Então, a legislação determina esse estudo prévio para que as alterações nos regimes diferenciados aconteçam, ok? A próxima característica dos regimes diferenciados é que eles são aplicados às importações. A lei complementar faz questão de frisar que, independente de onde venha o bem ou o serviço, ele pode ser impactado pelo regime diferenciado. Se ele é produzido dentro do mercado interno ou se a gente precisa trazê-lo de fora, o bem ou o serviço, para ser executado aqui, não interessa, os regimes diferenciados de CBS e IBS se aplicam. Por fim, existe uma última característica geral dos regimes diferenciados, própria daqueles que têm atribuição de crédito presumido. A lei complementar diz que a apropriação desses créditos depende da emissão de documento fiscal eletrônico relativo à operação pelo adquirente com identificação do fornecedor, ou seja, eu preciso, para tomar crédito presumido de uma operação, ter um documento fiscal relativo àquela operação onde esteja identificado diretamente o fornecedor, e é necessário que esse fornecedor faça o efetivo pagamento da operação. Então, o crédito presumido está lá, o contribuinte pode se apropriar dele,
E ele, para fazer isso, deve ter a nota fiscal daquela operação de ingresso do bem ou do serviço cujo crédito presumido é atribuído, e essa nota fiscal deve identificar o fornecedor, e deve haver o efetivo pagamento por parte do contribuinte ao fornecedor daquela operação a qual o crédito presumido se refere, tá bom? Essas são as 5 características dos regimes diferenciados e elas se aplicam aos regimes diferenciados em espécie. Então, daqui para frente, tudo isso que a gente falou serve para os futuros conteúdos. Espero que tenha sido produtivo para vocês. Esse é o conteúdo da semana. Vamos avante.